Meus irmãos, minhas irmãs, meu abraço neste início de manhã, neste 13 de maio, dia em que recordamos a devoção a Nossa Senhora de Fátima. Também neste dia, acolhamos o alimento do Santo Evangelho, a palavra de Deus que nutre a nossa fé. E nesse dia a Igreja nos oferece o Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. Faça a leitura do Evangelho, para que depois nós possamos fazer a meditação. Meus irmãos, minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos apresenta a imagem da videira com os ramos, cuidada pelo agricultor. Esta imagem nos é apresentada como fundamento básico da experiência cristã. Nesse Evangelho, Jesus Cristo nos apresenta dois aspectos inseparáveis da vida de fé, da vida cristã. O primeiro aspecto, permanecer em Jesus, e o segundo, comprometer-se amorosamente com os irmãos. Nós somos chamados, convidados por Jesus a permanecer nele, para que ele permaneça em nós e sua palavra seja como a seiva que nos faz frutificar, como ramos que frutificam na videira, cuidados pelo Pai. Nesse primeiro aspecto da vida cristã, somos chamados a cuidar, meus irmãos e minhas irmãs, da nossa espiritualidade, da nossa intimidade com Cristo, que é fonte de toda a vivacidade da fé. Como anda a sua espiritualidade? Como anda a sua intimidade com Jesus? Somos chamados a permanecer nele. Já o segundo aspecto, comprometer-se amorosamente com os irmãos, no Evangelho nós ouvimos frutificar. Nós somos chamados a cuidar, meus irmãos e minhas irmãs, da nossa caridade, do nosso serviço, como resposta. Se nós permanecemos em Cristo e Ele permanece em nós, a nossa fé não pode ser estéril. Tem que ter frutos, tem que frutificar. Frutos de caridade, de compreensão, de partilha, de perdão. Do contrário, meus irmãos, minhas irmãs, nós não serviremos ao propósito de Deus em nossas vidas e seremos como ramos que não frutificam, cortados e jogados fora. Hoje nós podemos recordar a conhecida frase que tantas vezes ouvimos ou repetimos: um cristão que não vive para servir, não serve para viver. Acolhamos as três sementes neste dia. A primeira semente, no versículo 4, a primeira parte do versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Jesus Cristo nos faz um convite e uma promessa. Nos convida, permanecei em mim, e nos promete, eu permanecerei em vós. A segunda semente é uma palavra para a nossa oração. E a palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é serviço. Peçamos ao Senhor que de verdade Ele nos torne disponíveis para servir os nossos irmãos e através do nosso serviço oferecer a todos os frutos da nossa fé. A terceira semente, um questionamento. Se eu de verdade permaneço unido ao Cristo, quais frutos concretos eu tenho oferecido aos meus irmãos? Eu tenho oferecido frutos de perdão, de paciência, de caridade, de compreensão e partilha? Minha fé consegue frutificar? Quando? Responda para você mesmo este questionamento, reze com esta palavra, serviço, medite o versículo, convite a promessa que Jesus nos faz. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia de Nossa Senhora de Fátima, a minha bênção, a minha oração por todos vocês e pelas suas famílias, o meu abraço fraterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.